Fala Brasil, fala minha potência, seja muito bem-vindo para mais um episódio do podcast Visão Empreendedora. Toda segunda-feira, você já sabe, nós estamos aqui sempre trazendo um convidado muito especial e hoje tá? Eu já vou dizer para você, já vou trazer já um spoiler, né? Hoje nós estamos aqui com uma professora, coordenadora, mestre. Vamos falar de educação, vamos também ter um convite especial, mas esse convite eu vou deixar para a segunda parte. Hoje a conversa aqui vai ser muito boa. Eu quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, porque todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo, você vai ser avisado imediatamente, ou seja, você não vai perder nenhum conteúdo. Nós estamos no Instagram, no YouTube e no Spotify. Toda segunda-feira trazendo um conteúdo rico, gratuito, e você deve estar aí fazendo parte da nossa comunidade. Inclusive, eu já quero convidar você para compartilhar esse conteúdo. Aquilo que nós vamos falar aqui hoje é muito rico, nós vamos falar de educação, né, dos desafios também que a educação contemporânea hoje enfrenta. E nós estamos conversando com uma especialista, com alguém que vive o dia a dia das escolas, dos professores, pais, como a gente pode vencer esses desafios que existem e qual é o caminho, quais são as alternativas, né, para a gente poder criar essa formação aí mais ampla desse tempo que eu falo assim pós-pandemia. Eu brinco e eu quero entender um pouco disso sobre na educação, mas eu falo que no mundo dos negócios parece que apertaram o botão de reset, né? No computador, no notebook, e nos negócios foi resetado. Eu quero entender isso na educação também. Então vai ser uma conversa bastante rica e eu não queria que você ficasse com esse conteúdo só para você. Compartilha esse link agora, joga no grupo da faculdade, no grupo da igreja, no grupo da academia, no grupo da família, onde às vezes a galera tá postando lá um bocado de polêmica. Vamos postar uma coisa boa, vamos postar algo que agregue na vida das pessoas. Eu vou aqui já pra gente começar, eu vou trazer aqui um pedacinho, tá, do currículo dela, que vai estar conversando aqui comigo, para você já conhecer e já saber aí do peso dessa nossa conversa. Ana Cláudia Bastos é especialista em formação docente, com forte atuação na rede privada e também em diversos municípios da nossa região. Ela é conhecida por sua abordagem direta, sensível e eficaz em resolução de conflitos, supervisão pedagógica e leitura em todas as áreas. Sendo graduada em letras vernáculas, ela está aqui hoje para compartilhar um pouco da sua história, um pouco da sua jornada e um novo desafio que nós vamos falar também nesse episódio. Realmente ele tá maravilhoso e eu quero dizer, Ana Cláudia, assim, seja muito bem-vinda. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado esse convite, de estar aqui no Visão Empreendedora conversando com a gente. E eu quero já dizer para você assim, fique à vontade, olhe os estúdios da gente aqui como se fosse a extensão da sua casa. Pra gente bater um papo, porque as pessoas que estão em casa agora nos ouvindo, e eu curto muito o podcast, eu entendo que ela é a terceira pessoa na mesa. Ela tá ali participando desse bate-papo com a gente e crescendo bastante, aprendendo bastante. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu estou imensamente feliz, né, de estar aqui. Eu acredito que espaços como esses são importantíssimos, né? Não apenas para a gente falar sobre, mas para que a gente possa permitir também que as pessoas reflitam, né? Falar sobre a educação hoje parece algo tão óbvio, mas ao mesmo tempo é algo escasso, né? Falar desse ponto de vista de problemas, de conflitos, de desafios, trazer mesmo para o palco da dinâmica onde a gente se coloca enquanto pessoa responsável por essa educação. Não apenas aqueles que estão, teoricamente, dentro da sala de aula, mas todos. Todos nós Sim. somos frutos da educação, até daquela educação que a gente não teve, né? Então somos frutos dessa educação. Ou fazendo falta, mas que de alguma forma resultou. Exatamente, Excelente. exatamente. Por essa fala aí já deu para perceber que hoje o episódio vai ser alto nível, né? Que ótimo, muito bom. Eu quero começar
fazendo essa pergunta, ela é clássica, ela tem em todos os episódios. É voltar bem pro comecinho, depois a gente vai atualizar mais para os dias atuais, mas tipo, Ana Cláudia lá atrás, Ana Cláudia criança, Ana Cláudia, primeiras lembranças de infância, avó, tia ou mãe, perguntou assim, o que é que você quer ser quando crescer? O que é que a Ana Cláudia respondia? Na verdade, a minha história com a educação, ela vai um pouco além. E talvez a gente precise até de um outro episódio para falar sobre. Porque, na verdade, eu sou a filha adotiva. Uhum. E a minha história, né, não trago como vítima, eu trago assim, com um orgulho muito grande. E eu fui adotada, e os meus pais adotivos, eles me deram tudo. Inclusive, foram os primeiros mestres. E até hoje, eu me pergunto em qual momento, como foi que eles conseguiram colocar tão firme em meu pensamento, nas minhas vivências, que escola, educação era fundamental. Eles não tinham uma ideia de ascensão social, né? Mas existia em torno da educação a questão da dignidade. Então eu cresci muito dentro desse patamar, né? Que a gente precisa da educação, a educação é dignidade. Então a educação para mim sempre foi um segundo, terceiro membro da família. Né? Eles me ensinaram que educação fazia parte, que educação era aquilo que significava a vida. Como eu já disse, sem nenhuma intenção de ascensão social, mas realmente da dignidade. E aí eu sou apaixonada, tanto é que eu tenho até uma tatuagem, né? Sim. O amor me formou. Esse formou para ligar mesmo a educação e as iniciais da minha mãe, do meu pai e do meu filho. Porque a educação tem muito a ver comigo, eu sou fruto da educação. Se não fosse realmente a educação, eu não estaria aqui, literalmente. Então, eu tenho um amor gigantesco pela educação. Não sei fazer outra coisa que não esteja ligado à educação. Me preocupo muito e tenho muito orgulho de estar há 27 anos na educação. 27 anos na educação. Que massa. A conversa hoje vai ser realmente rica. E você já trouxe pontos aí que a gente vai marcar um segundo episódio, porque eu acho que são assuntos que são bem importantes, né? Às vezes a gente falar sobre assuntos delicados como esse, principalmente questão de adoção e essas questões que às vezes, como você trouxe no início, é necessário ambientes como esse para a gente poder conversar. Hoje eu vejo que, e até falar um pouco sobre isso na questão da educação, porque eu entendo que é um desafio muito nas escolas. Hoje você tá com medo de falar. Hoje você tá, tipo, tudo que você vai falar, você pode ser cancelado, existem os preconceitos, existe que você tá discriminando, e às vezes por ignorância, tem uma série de questões. Como a escola, como os professores, e principalmente os professores, eles lidam com essa situação dentro de um ambiente, porque a escola, tipo assim, dentro de uma sala, você vem todo tipo de aluno, que vem de todo tipo que eu tô falando, ele vem de diversas experiências familiares, ele vem de diversos ambientes, e a criança, ela começa ali no seio familiar e depois ele é inserido na escola, e quando ele chega nesse ambiente, é o momento aí agora da diversidade, né? Como o professor lida com essa situação nos dias atuais? A escola, ela está adoecida, infelizmente. Eu acredito, eu sempre trago isso para as formações, para as reflexões, e vou falar um pouco desse pós-pandemia. A gente não fala mais da pandemia, mas a gente vive ainda a pandemia. Se estiver, talvez, tomara que não, mas se tivermos daqui uns 500 anos outra pandemia, esse período da história vai ser realmente um referencial teórico. Nesse momento, a gente está fazendo uma história, é tudo muito novo. O que eu quero dizer? A gente, no período da pandemia, a gente se preocupava muito no retorno da escola, o conteúdo que ia ficar defasado e tal. Mas tudo que a gente queria era voltar e se relacionar. Quando a gente volta, a gente encontra um cenário completamente diferente. E eu não estou falando dos conteúdos, eu estou falando desse adoecimento. A dificuldade de voltar às relações. A escola, pra gente, sempre foi um lugar de interação social. Era lá que a gente ficava de bem, ficava de mal. Sim. Se você falar com ele, você não é mais minha amiga e tal. Então, a escola pra gente sempre foi isso. E esse processo sempre fez parte da nossa formação. E a gente não imaginava que quando a gente voltasse para a escola, a gente precisaria reconstruir, né, todo esse patamar de relação. Só que não foi só o aluno traz também toda a sua referência de casa, de família, de
tudo. Então, o que a gente percebe hoje? Eu tenho um quadro gigantesco, um número altíssimo de crianças e adolescentes com estresse, com crise do pânico, ansiedade, depressão, insegurança. E aí a gente para. Por que será? Essa falta de rotina, né, da escola, esses 2 anos que a gente ficou, né, fora dessa rotina, trouxe muitas consequências. As pessoas, né, a gente fala hoje de saúde mental, um termo bonito, mas quando a gente vai observar, a gente vê que estamos adoecidos. E tudo deságua na escola. Né? Eu lembro que quando a gente retornou em 2022, em Belo Horizonte, uma escola, na primeira aplicação de uma avaliação de matemática, 14 alunos passaram mal. Observe. Não era pela escola. Passaram mal. Não era pela escola. Sim. Mas a culpa foi de quem naquele momento? Então tudo é escola. Tanto é que a gente volta a focar no humano. Eu não posso aprender se eu não estiver minimamente equilibrada. E eu falo aprender de uma forma geral, de conviver. Então, onde é que a gente ainda nada contra a maré na escola? Por que nada contra a maré? Porque parece que hoje o aprender, a escola, as regras não são necessárias. Tenho internet, eu tenho, sabe, tem o nosso várias fontes, é né? isso, o sonho não é mais a formação, né? O sonho é viralizar. Então a Perdeu escola... esse referencial, Perdeu. né? Mas, na verdade, a gente precisa disso. Então, a escola hoje, ela tem realmente enfrentado situações extremamente preocupantes. Sim. O professor, ele não está preparado para isso. Mas é lá que deságua toda essa carga emocional. Então, tudo que acontece de emocional, tudo que o aluno ele não consegue, ou tudo que ele consegue, é culpa da escola. Né? Os professores, eles estão mais ou menos como se pisando em ovos. Eles não sabem até onde então pode eles estão sendo ir. Pressionados. Exatamente. Vivem Até onde sob eu uma posso pressão. ir. Exatamente. Até onde eu posso ir, o que eu posso dizer. Né? Não estamos trazendo aqui a ideia de que é para fazer... Não é isso. Mas a gente sabe que a escola é uma referência de regras e que a gente precisa de regras e que o professor ele está ali para ajudar. Sim. A escola e a família, elas não estão de lado opostos. Estão do mesmo lado. E a gente sabe que hoje existe uma ausência gigantesca da família. E muitas vezes, para suprir essa ausência, muitas famílias elas crescem no sentido negativo diante da escola. Então, qualquer coisa, briga, aí é contra, vou processar, e porque traumatizou. Você imagina a carga de um professor tendo que ouvir ou carregar que ele foi o responsável por traumatizar aquela criança, que a criança não quer ir para a escola por causa dele. Na verdade, ele estava com as melhores das boas intenções, Exatamente. querendo educar, querendo Exatamente. trazer o conteúdo ali. Exatamente. E, na verdade, não é culpa dele. Sim. E eu não falo isso defendendo porque eu sou da escola. Eu falo isso em cima de fatos e dados. Existe algo muito maior. Né? Quando o aluno ele não está conseguindo, precisa de ajuda. E essa ajuda é a família, em primeiro lugar. Porque o que a gente chama de pátria, o poder é a família. A gente precisa desse vez, a gente, enquanto pedagógico, precisa do apoio da família para a gente deslanchar. Mas o que acontece hoje é o contrário, é apontar de dedos muito para a educação. Porque ele não está conseguindo, ele não está aprendendo, ele está chorando, ele não quer fazer, ele não quer vir para a escola. O que foi que você fez? Nunca se pergunta o que está acontecendo, como é que eu posso ajudar a escola, né? Essa questão que você traz, para mim, ela é muito importante. E eu acho não, a gente não deve estar ficando, falando, parecendo que a escola está colocando a culpa na família. E a família coloca a culpa a responsabilidade na escola. Eu acredito que essa disputa todos vão perder. Eu entendo que, de fato, precisa se enxergar que na formação do indivíduo, na nossa formação, a gente precisa dessas duas estruturas. E elas precisam estar jogando do mesmo lado. Exatamente. E não... Eu acho que tem uma expressão, eu não lembro se foi Rubem Alves, eu acho que ele conta uma história dessa questão de escola e família. É como uma partida... Não sei bem se foi Rubem Alves, você talvez me corrija. Como um frescobol, onde os dois estão ali para tentar manter a bola no ar. Não uma partida de tênis. Isso. Porque uma partida de tênis é onde eu jogo querendo que o outro não pegue. E o outro joga tentando fazer ponto em mim com que eu não pegue. Então, às vezes, a escola e a família vivem esse conflito parecendo uma disputa de tênis. Vendo de quem é o erro. Um apontando a falha no outro. E, na verdade, a proposta deveria talvez ser como uma partida de frescobol, onde um ajudasse. Pai, dá uma olhada nisso. Pró, dá uma atenção nisso. É mais ou menos dessa forma? É mais ou menos, é isso mesmo. Esse equilíbrio é tudo. E é o que a gente busca. E aqui eu não estou sendo saudosista para dizer assim, antigamente os pais eram mais presentes. Não.
a gente mudou. Sim. O movimento da sociedade mudou. Minha mãe me levava para a escola todos os dias. Eu fui professora do meu filho. Eu não conseguia estar o tempo todo. Mas eu precisava, dentro daquela rotina apertada, corrida, de chegar, de sair, me debruçar, ver, analisar, olhar, entender não só o meu filho, mas entender as fases. A gente ouve muito, meu filho não faz isso. Eu conheço enquanto filho, mas eu preciso entender enquanto sujeito em desenvolvimento. Por exemplo, o adolescente, pré-adolescente, quando ele está lá entre 10, 11 anos até os 16, ele, enquanto sujeito, né, biológico, orgânico, ele tem muita dificuldade em algumas questões como culpa, justiça e medo. A gente também, a gente não gosta de sentir culpa. O que a gente faz pra gente não sentir culpa? Eu vou ser o mais correto possível. O adolescente, ele joga a culpa pro outro. Foi fulano. Ele não sente aquele remorso. Se todo mundo vai pro cinema, menos ele fez algo horrível, ele acha que ele está sendo injustiçado. Observe. Então isso é natural, isso aconteceu comigo, com você e tal. Mas o contorno que a família e a escola vai dar é que vai realmente fazer com que ele vá para o caminho certo. Ele não está no caminho errado. Sim. Aquilo ali faz parte. Eu gosto muito de trazer para as formações também a Legião Urbana, quando diz assim, todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. É um pouco de responsabilidade. Não, que nada. Nossa. Tudo vai dar certo. Não, que nada. Não, eu não fiz atividade. Tem atividade? Não, não tem. Ele não está mentindo na cabeça dele. Na cabeça dele, ele pode pegar ali a atividade 5 minutos antes que ele vai dar conta. Então isso é o jeito adolescente de ser, e que faz parte também. Eu preciso passar por essas etapas. Mas eu preciso que escola e família estejam juntinhas. Então hoje a gente muitas vezes não pode agir. Eu não posso formar. Não, jamais, ele não faz isso. Né? Então eu tenho uma invasão da família de uma maneira negativa. Sim. E eu estou falando isso não é por achismo, é fatos e dados mesmo. Eu entendo e sei que minha parte que mais me dói é filho. Então, a gente quando é mãe, quando é pai, a gente quer o melhor. Mas o melhor é dizer não também. O melhor é tratar as questões de regra, de pode, não pode. As questões de nem tudo que eu posso fazer, eu devo, né? Então, a escola lida muito com isso. E hoje eu tenho uma fragilidade familiar muito grande. Né? A gente fala muito, meu Deus, o que vai ser dessas gerações? O que vai ser de um futuro próximo? A gente sabe que nós somos resultado de tudo que é positivo, mas principalmente do que é negativo. Por exemplo, frustração. A gente vai passar por várias frustrações. Sim. Na vida. Tem um processo de amadurecimento, E né? precisa. Eu vou ter mais frustrações do que realizações. Até porque se eu tivesse realização 100%, eu seria extremamente frustrada. Porque eu preciso superar. Boa. Então a gente percebe que isso hoje... que me deixa forte. Exatamente. Boa. O que a gente percebe hoje, dentro desse contorno de mudança de sociedade? A gente não precisa esperar. Nós fomos uma sociedade analógica em tudo. Levantar para mudar a televisão. Eu esperava de 6 em 6 meses a roupa e tal. Hoje é tudo muito rápido. A gente foi da geração do orelhão, da ficha, e depois o cartão, que foi a maior tecnologia. A gente fazia até coleção. Só que hoje, essa geração, já está nesse digital. Hoje a gente sabe como isso aqui é importante. Sim. Muito mais do que a utilidade, mas eu olho para aqui também com orgulho. Poxa, eu passei por várias fases. Mas a vida, ela não é digital. Então as crianças hoje, os adolescentes, elas já nascem no digital. Mas a vida não é digital. A vida vai acontece ela aqui, né? É analógica. Eu vou precisar levantar, eu preciso mudar o canal, eu preciso, as metáforas, eu preciso do orelhão de ficha, cair, sair de orelhão, não deu certo, foi para outro. E eu preciso empoderar, fortalecer. E é justamente essa a preocupação da escola. Porque a frustração hoje é vista como algo traumatizador. E não é. A gente não pode impedir. O processo educacional, às vezes, é tido como algo traumatizador. Traumatizador. Quando você falou isso aí, Ana, me fez lembrar da minha infância, né? De tipo, eu era aquele aluno com muita energia, sempre tive muita energia, só que a minha energia eu acho que era canalizada para um lado que não era tão bom. Brigar, discutir, não gostava de estudar, gostava de jogar futebol. Só que todas as vezes que chegava alguma informação minha da escola, eu tinha medo e eu me preocupava porque eu sabia que eu estava errado. E
Meu pai e minha mãe, eles iam sempre estar do lado da escola. Então eu tinha esse sentimento que meu pai e minha mãe eram do mesmo lado da escola contra mim, me enquadrando nesse processo. E eu vejo que isso me salvou, sabe? Eu falo isso porque isso me salvou, porque eu não sei nos dias atuais onde eu, fazendo as coisas erradas e eu me enchendo de tipo, tá contra, e eu pegar meu pai para trazer do meu lado a favor dessa situação. Eu na quinta série, eu fiquei 9 recuperações. Eu não gostava de estudar. Eu cheguei para meu pai e falei assim, falei com ele, eu não quero mais estudar, eu não gosto de estudar, o senhor tá jogando dinheiro fora, eu só quero trabalhar. E meu pai chegou para mim e disse uma fala que hoje talvez traumatizaria as pessoas, né? Mas foi uma fala forte para mim. Ele falou, ó, aqui seu apito é mudo. Aqui, sua opinião não quer dizer nada. Você come meu feijão e você não vai fazer sua vontade. Aqui você vai fazer a minha vontade e você vai estudar até você se formar, que era o 2º grau. E eu falando isso, fazendo uma história longa, curta, eu vou estudar com raiva ali, chateado, mas vou, e aí vou fazendo. Beleza, quando eu termino o 2º grau, eu paro de estudar e vou para dentro da minha empresa, vou trabalhar. Quando eu tô dentro da minha empresa, que eu encontro as dificuldades, aí surgiu a necessidade da educação. E eu falei, pô, eu tenho que fazer faculdade. Tenho que ir agora para faculdade de administração, contabilidade. Voltei para faculdade, me formei, fiz pós-graduação, fiz MBA. Hoje escrevi um livro também. E eu fico pensando nisso e eu conto essa história porque eu agradeço, porque meu pai me frustrou. Eu agradeço porque meu pai não fez a minha vontade. Porque se meu pai tivesse feito a minha vontade, olha a irresponsabilidade dele, ouvir uma criança dizer que não quer estudar, tá bom, não, então não vai estudar não, para não traumatizar ele. Aí eu não estudaria. Quando eu tivesse a vontade de fazer faculdade, eu não ia poder, porque eu não concluí. Cadê a ficha 19? A ficha 19, isso, né? Isso. Cadê a ficha 19? Não tem. E aí eu ia pensar, pô, como é que meu pai me ouviu e hoje eu agradeço, hoje eu beijo, hoje eu abraço meu pai e falo, pai, obrigado por você não ter me ouvido, eu era uma criança, pô. Exatamente. E eu fico preocupado hoje, Ana, porque parece, me corrija se eu estiver errado, mas parece que a gente tá ouvindo muito a criança e aí nós, seres humanos, a gente vai tender sempre a puxar as coisas para o nosso lado. Mas eu acho que o pai, a mãe, a família, a escola é dizendo, não, vem para cá. Não tá afim de escovar os dentes, mas tem que escovar no começo ali. Aí não tá afim de ir pra escola, tem que ir, fazer atividade. Porque são esses limites que eu penso que vai fazendo a gente. Perfeito. E eu me preocupo com essa sociedade onde a gente tira esses limites. Perfeito. Observe. É o que a gente chama de freio inibitório, é o que eu falei na instante. Os adolescentes são os mesmos, as crianças são as mesmas. A gente tinha aquelas mesmas vontades. Mas existia a referência de autoridade. Meu sonho era filar aula. Eu achava o máximo. O pessoal do fundo, não é porque era melhor do que ninguém, mas se minha mãe soubesse. Então, existia essa referência de autoridade. E minha mãe não queria nem saber. Então, a errada seria eu. Não existe trauma nisso. Ela me frustrou naquele momento. Sim. E ela me disse o porquê. Eu achava que ela estava errada. Sim. Porque a gente sempre acha na adolescência que os mais velhos estão errados, que não sabem de nada. Só que isso foi importante para que eu me fortalecesse, para que eu não desviasse do caminho. Já pensou, sei lá, meu amor, parabéns, você, tá vendo? Você já realizou seu sonho. Seria muito pouco, porque o meu sonho era filar aula. Eu não tinha condições ainda de dizer o que era certo e o que era errado. Né? Então, a ação do adulto é muito importante. Então, o que acontece? Hoje, eu preciso dessa ação adulta. E não é traumatizante, não vai traumatizar. Não estamos falando aqui, é claro, de excessos, de fala. Não é isso. A gente sabe o que é o trauma, a gente sabe que existem situações que vão além. Não é isso. A gente está falando dentro de uma normalidade, de uma realidade em que esse adolescente, ele precisa de uma referência adulta. E aí eu vou mais. Isso aí é abandono de incapaz. Porque aquela criança, aquele adolescente, naquele momento, ele não tem maturidade ainda de escolha. O adolescente, ele acha que ele sabe tudo, observe. O adolescente acorda hoje alegre, mas ele tá triste. Ele é aquele que sabe desmontar um iPhone, mas ele se enfesa com qualquer coisa, não se tranca e tal. É porque ele tá realmente amadurecendo, ele se descobrindo. E a gente, enquanto adulto da relação, é chato, cansa, porque o adolescente ele tem vários argumentos, aí às vezes a gente cansa, mas não pode cansar. Não. E essa frustração é necessária para que ele perceba lá na frente, poxa, não existe na história nenhum adolescente que tenha sido frustrado pela autoridade de pai que tenha sido infeliz. Não estamos falando de
trauma, de excesso. Não é isso. Epa, não vai, volte, você não vai, você não é todo mundo. Isso. Ai, não, só ele. Ai, meu Deus, ele não vai, o coleguinha. E assim, quando a gente vê, chamando adolescente assim no diminutivo, eu falei, meu Deus, aí tem. O próprio, porque o coleguinha, eu falei, colega, mãe, o coleguinha. Então, não é algo simples, mas também não é complicado. Sim. Mas a gente precisa resgatar, sabe? Urgentemente essa autoridade. Amar é dizer não também. É muito fácil dizer sim. Eu sei que a gente não quer magoar, a gente não quer traumatizar, mas a maior parte dos nossos acertos e das nossas conquistas vem de dores. Sim. Porque até porque quando a gente está bem, a gente está lá aproveitando. Mas é no momento da dor que eu tenho duas ações. Ou eu fico lá no chão, eu caio, ou então eu busco forças para levantar. E eu só vou conseguir forças para levantar se eu tenho uma referência de fortaleza. Se eu tô lá, não. Eu sempre ouvi sim para tudo. Na primeira queda eu vou desabar. E aí eu venho para fatos e dados. Nunca se falou tanto em adolescentes frustrados. Adolescentes que perderam o gosto pela vida. Aí você fala assim, mas sim, eles têm tudo. Justamente, eles têm tudo. O que é superar? É não ter algo, é precisar de algo, é ter perdido algo e superar. Superei uma perda, superei o fim de um relacionamento, superei porque eu tirei nota baixa. O mundo não acabou. Então tem algo que é intransferível, aí tem que ser eu, tem que ser Cleison, tem que ser Ana Cláudia. O que é que faz eu me reativar? E por que tantas pessoas sucumbem? sim, E aí precisam de terapia, de psicólogo, de psiquiatra, de remédio. Claro que isso aqui não é regra, mas o que a gente percebe é essa fortaleza, ela precisa ser dada a essa geração, a esses adolescentes. Eles têm tudo, mas ao mesmo tempo falta muita coisa, né? E a escola é como se ela estivesse nadando contra a maré. Porque a gente quer frustrar, no sentido, a gente quer mostrar, existem sim, regras. Não é do jeito que ele quer. Mas é porque ele só come tal hora. Mas existe a hora do lanche. Fora uma necessidade médica, não tem por que alguém burlar uma regra. E isso também é formação. Isso também é educação. Então, se eu não consigo me condicionar a um horário de lanche, a 20 minutos de lanche, aí eu volto. Padrões. Esse corpo, eu vou vir para algo bem ínfimo. Esse corpo jamais vai conseguir. Ele pode ter o preparo que for. Ele não vai conseguir ficar 4h30 no Enem. Ele não consegue. E olha que eu estou dando um exemplo muito pequeno. Sim. Então tudo isso é formação, tudo isso é padrão de autoridade, é freio inibitório. Eu não posso. Eu queria. Não é não querer. Eu queria. Isso. Mas eu não posso. Se eu for, minha mãe me pega. Que raiva. Então é isso que a gente busca no adolescente. Hoje é muito fácil mentir, inventar. São situações que a gente passaria aqui a tarde toda. A gente organizou em um certo espaço, um mapa de sala. O mapa de sala é justamente quando está tendo conversa e tal. A ideia é que os alunos eles tenham autonomia de sentar onde eles quiserem. Mas se ali está tendo foco de conversa, é obrigação da escola. Então a gente foi organizar. Gente... meu Deus do céu. Os absurdos. O nível de desrespeito, sabe? Caramba. Minha mãe, a criança morrendo de vergonha, o pró que minha mãe escreveu aqui. Ele vai sentar na frente, sim, eu não quero ter que ir aí. Isso é um absurdo. Ou então, para cada solução tinha um problema. Tinha um aluno que estava na segunda carteira. Eu acho que ele não está satisfeito com os coleguinhas que estão ao lado. Pelo amor de Deus. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, você quer acabar com a vida do seu filho? Ele não vai sair. Ele vai ficar nesse lugar. Agora, assim, repense sobre isso. Você saiu de casa, você veio aqui para falar isso. Ele não está confortável, ele não está satisfeito, ele não tem questão nenhuma. É só para mexer no que a escola decidiu, a gente está do mesmo lado. Como é que será que ele faz a leitura dessa sua atitude? Chamando ele de capaz? Sim. Ana, pegando nesse gancho aí, Freud diz que o mal dos filhos vem dos pais. Onde é que erramos? Porque aí pra mim é tipo... A gente tá falando muito mais dos pais do que das crianças e dos adolescentes. Porque eu penso muito, como você trouxe, eu acredito que o ser humano, biologicamente, tudo, são os mesmos. Exato. O ser humano é isso que eu entendo que a gente precisa dos limites, das formas, pra gente ir entendendo as frustrações iguais hoje, sei lá, vou usar um exemplo aqui hipotético. Eu acordei hoje, tava chovendo e eu não tava com vontade de ir pra academia. Mas eu entendo que faz bem pra minha saúde eu ir pra academia.
Eu não estava com vontade, mas eu fui pra academia, porque eu aprendi a fazer coisas contra a minha vontade. Então eu fico preocupado quando a gente quer deixar filho fazer só a sua vontade. Dormir a hora que quer, fazer o que quer, estudar o que quer, quando quer, com o colega que quer. Como assim? Eu me preocupo com isso. Mas aí, a minha pergunta, onde erramos? O que houve na formação desses pais? Qual é o sentimento que move esses pais? Porque a educação deles foram diferente. O que é que eles... Por quê? De onde nasce isso? Conseguiu... Entendi. A gente consegue ter essa resposta? A gente está buscando, eu acredito que é aquela ideia, eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. Eu vou fazer pelo meu filho aquilo que eu não fiz. Mas a gente esquece que foi justamente essa frustração que fez ser quem eu sou hoje. Sim, perfeito. Então a gente acha, não, eu já tenho uma outra estrutura, eu já tenho uma outra mentalidade, então hoje eu já posso, eu vou conversar. Adolescente detesta a palestra. Não, gente, ele precisa de ação. Ele só entende, ele tá lá, Ana, mas eu falei todo dia, você vai falar 1000 vezes. Cadê a ação? Cadê a atitude? Então, a gente tem hoje infelizmente, a gente vai ter uma geração extremamente frágil. E essa geração frágil que vem aí vai gerar uma geração muito forte, né? Porque, na verdade, tem essa questão. Mas hoje, para mim, eu só posso analisar dessa forma porque os pais de hoje foram os filhos da outra geração. Então, Sim. passou por todo esse contorno. Só que eles não se atentam. É o que Rossandro fala muito, né? Tudo que eu sou, e ele traz uma frase, eu queria ir pro carnaval, minha mãe não deixou. Eu falei, eu não lhe amo mais. Ele, tudo bem, não precisa me amar, não. A gente só ama quem a gente quer. Agora, respeitar, você tem que respeitar. Gostando ou não. Hoje, dificilmente alguém teria coragem, talvez, de falar isso. Quando eu digo, você tá na minha casa. Eu amo, mas ele tá na minha casa. Sim. Eu não tô traumatizando. Pelo contrário, eu apenas estou mostrando a ele o que é a vida. E isso vem muito da questão da formação. Quando você falou das suas 9 recuperações, se fosse hoje, tenha certeza que eu teria o discurso. Se fosse um adulto, tudo bem, mas 9, aí alguma estão pegando no pé. Não é possível. Não. Então, assim, porque é tão difícil encarar. Ficou. Foi uma negligência, talvez foi uma negligência minha como pai. E eu vejo muito isso, sabe? A camuflagem da autoridade de pai. Eu falhei enquanto pai, eu também quero botar a culpa em alguém ali. Aí eu quero dar muito amor, ele não vai. Então, não é desse jeito, né? Então, por isso que eu falo muito do abandono de incapaz. Eu falo, mãe, abandono de incapaz não é deixar sem água, comida. É sem dar a ele tudo que ele precisa para ele ter essa formação, essa construção do sujeito na integralidade. A BNCC traz, né? O objetivo da escola é a construção, a formação do sujeito na integralidade. E esse termo integralidade, ele é gigante. Sim. E a gente precisa de família, a gente precisa de escola, a gente precisa estar no mesmo caminho. É conceitual o que é isso, o que é aquilo, a fórmula da água, é procedimental como faz e é atitudinal também as atitudes. Eu sou fruto de atitude, você é fruto de atitude. E geralmente são essas atitudes que fazem com que você seja hoje. Você superou. Tava um frio, eu queria ficar lá mais 5 minutinhos. Quando você foi para a academia, não foi apenas para cumprir o burocrático, Sim. foi além. Cleison, enquanto pessoa, você tem... superação. E aí a gente tem uma dose de endorfina ativada, porque assim, eu superei. Sim. Olha, eu consegui. A gente se torna mais forte. E é justamente essa fortaleza que a gente busca para essa geração, para esses jovens. Eles precisam disso. E a gente só consegue no desafio. No conforto, a gente não supera. Eu não tenho que superar no conforto. E isso é tão forte que o pessoal tá fazendo tanto as vontades. Hoje eu não quero nem ficar alongando muito esse assunto aqui, mas é algo que às vezes a gente chega num restaurante e o casal, pra que a criança fique quieta, celular, pega o videozinho lá e é bebê, sabe? Às vezes não tem idade. Você para desde uma criança de 10, de 7, de 5, de 2, de 3 anos. Dá o celularzinho e ela fica ali vendo. E eu sinto que essas coisas, ela faz você justamente te dar uma paz, uma tranquilidade, mas na verdade essa paz pra mim é jogar sujeira pra debaixo do tapete. Porque você tá evitando de ter esse contato com ele, de frustrar, de dar um tapinha na mãozinha, não pode isso, pode aquilo, vem fazer isso, orientar, gastar tempo, investir tempo nessa educação e para que isso já prepare pra escola. O que acontece hoje pra mim, na minha visão, eu fico preocupado, porque é muita tela, pai e mãe nos seus corre-corre não tem tempo, e aí negligencia mesmo isso aí. Quando ele entra pra escola,
qualquer problema que vem de lá para cá, a culpa é da escola. Isso, exato. E aí joga essa responsabilidade que era uma responsabilidade do pai e da mãe, da base, da família, junto com a escola, de formar esse indivíduo, esse cidadão. A minha pergunta é, como a gente alcançar esses pais? Como a gente trazer essa mensagem? Eu não sei se hoje nas escolas a presença nas reuniões, que eu acho que em tempo tem essas reuniões, há uma participação ou os pais hoje não participam tanto? Como é que tá esse sentimento? Eu falo isso porque eu vivi, acho que uma geração anterior, né? Tipo, minha filha mais nova hoje tem 21 e a minha filha mais velha tem 27. Então a gente foi muito presente, eu vivi muita coisa com elas do que eu vivi, então elas foram frustradas muitas das vezes, mas eu falo assim, Ana, deu certo. A relação com hoje a gente, tipo, eu vou malhar com minhas filhas, a gente viaja junto, a gente curte junto, a gente, sabe, tem uma relação maravilhosa, não ficou como às vezes as pessoas acham que vai traumatizar, vai ficar distante, eu não quero meu filho como meu inimigo, pelo contrário, e olha que eu frustrei muitas vezes, não, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui é desse jeito, isso aqui é assim, porque foi essa base que eu tive, foi essa base que me formou e eu queria passar isso pra elas, e graças a Deus eu penso assim que a gente conseguiu isso. E hoje, como alcançar esses pais pra gente poder levar essas mensagens também? Porque, eu não sei, sabe, eu às vezes sou otimista, eu acho que ninguém erra querendo errar. Acho que eles fazem isso, até quando eles estão fazendo isso, eles estão querendo acertar. Como a gente levar como a escola tem pensado nisso, e eu acredito que um ambiente como esse aqui é uma conversa, livros, palestras, podcasts, mas eu acho que como escola, eu penso que sejam nas reuniões entre pais e professores. Acontece isso e há uma participação? Acontece. Hoje, o alinhamento de práticas, eu chamo muito assim nas formações e nas escolas, o alinhamento de práticas. Primeiro, eu preciso entender a realidade e eu preciso agir em conjunto. Por exemplo, aluno depois do intervalo tem 5 minutos para retornar para a sala. Se passa de 5, ele infringiu uma regra. Aí, às vezes, o professor ele quer deixar... Porque não, venha. Mas eu preciso alinhar, porque esse adolescente precisa entender esse conjunto. E também para não dizer o pai, aquele ali é o carrasco, aquele ali é o bonzinho. Então, hoje, alinhar as práticas. E quando eu digo assim, não entra depois, é porque eu não estou querendo punir. Eu estou querendo falar sobre regra e que não tem necessidade. Pronto, ponto. Segundo, as reuniões de pais, hoje a questão do WhatsApp, dos grupos, eles tiram muito os pais da escola. É outra coisa que eu até trago muito, né, para as formações. No período da pandemia, o WhatsApp ele foi institucionalizado. Algumas coisas acontecem na educação, engraçado que parece assim, não, é desse jeito e acabou. Não. 5 de abril de 2020 foi institucionalizado o uso, né, lá no parecer 05, o uso do WhatsApp enquanto ferramenta oficial de comunicação. Em 31 de dezembro de 2021 foi desinstitucionalizado. Só que hoje os grupos continuam e tal, é uma ferramenta, mas não existe uma obrigatoriedade, né? Então, mas hoje, qual é a visão que alguns pais têm? Que tudo se resolve pelo WhatsApp. Porque não respondeu a tempo, aquela coisa, né? Então, hoje, o WhatsApp tira as famílias da escola. Mas o que as escolas têm feito, e a gente tem feito isso muito, 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 seja na rede pública, privada, nas formações. Escola de família, é o que a gente vem chamando. Por exemplo, eu falei na estante para você sobre a questão do adolescente. Eu preciso fazer com que os pais conheçam esses temas. Ele ali não é apenas pai do João, do Francisco, da Maria. Ele é pai de um sujeito em desenvolvimento e naquela faixa etária ele tem tais e tais e tais comportamentos. Então, a escola precisa formar, né? Formação de pais. Levar essas experiências, levar essa formação. Eu acredito que a formação de família é importante. E lhe digo assim, temos milhares, muitas e muitas famílias parceiras. Adolescente é massa. Porque a gente traz assim de uma forma, parecendo que é um caos. Não! Sabe? É maravilhoso. Eu acredito, eu vou sempre acreditar na escola. Sim. Agora, a gente está precisando alinhar essas práticas, né? Quando eu falo da resolução de conflitos, que é sobre isso mesmo que eu me debruço, assim, eu digo muito para os pais, talvez eu não diga o que você quer ouvir, mas você vai saber o porquê de estar ouvindo isso. Então já dá uma parada. Então não é porque eu acho ele bonito, porque eu acho ele feio, porque eu quero que ele sou. Não. Existe um porquê.
E quando a gente apresenta o fato, a causa, quando a gente traz toda essa Baseado abordagem... em estudos, tantas coisas, né? Exatamente. Então a gente consegue realmente, sabe, formar uma consciência, a gente começa, a gente vai mudando. Então eu preciso, por isso o elemento de práticas. Ah, Ana, mas você está falando isso, mas o professor faz diferente. Então, primeiro eu preciso alinhar as minhas práticas. Porque a ideia que eu tenho que passar não é apenas do cumprimento da regra pela regra, que também é importante. Sim. Tem regras que a gente vai ter que cumprir, como eu digo. Às vezes chega em alguns lugares, não entra de bermuda no fórum. Eu não acho nada demais se entrasse de bermuda. Mas o fato de ter aquela regra, que eu acho até um pouco arbitrária, também não me fere. Sim. Então eu preciso, né, enquanto sujeito que estou ativo numa sociedade, perceber que tem regra que é para cumprir e pronto. Mas eu preciso formar esse adolescente, essa criança. O primeiro local que ele vai, quando ele sai de casa, desde bebê, escola. A escola é o primeiro local de conflito, onde a gente vai se relacionar e a gente não vai escolher quem. Isso. E é de lá que vem as nossas grandes amizades. A gente tem muito mais memórias afetivas da época da escola do que da época da faculdade. Sim. Porque a faculdade... Mas a escola, ela tem um poder gigantesco e interfere muito na minha formação enquanto sujeito. Eu sou muito, Ana Cláudia, da escola, do ECASA, do magistério. Eu sou muito fruto disso aí. E aí eu levo essa Ana Cláudia para a universidade, aí ela vai. Mas tudo que eu sou, sabe? Eu sou fruto daquela pró, da professora Glória, sabe? Daquela pró que eu não gostava, Como mas que não hoje eu lembrar entendo. deles, né? Como não lembrar dos meus amigos? Eu tenho amigas, imagina, eu vou até denunciar a minha idade, né? Mas assim, eu tenho amigas aqui da época do magistério. Olha Eu aí. terminei o magistério em 95. Então isso é muito bom, né? E uma das coisas que é mais... Que parece uma terapia quando a gente para e a gente começa a lembrar. Verdade. A gente não fala muito do hoje, não. A gente fala daquela Lá atrás. época, a gente ri. E a gente... sempre com um sentimento de saudosismo, né? Um sentimento de felicidade. Exatamente. Eu lembro dos meus professores e tipo assim, Gilson, professor de história, era o professor que mais me levava pra secretaria. Era o professor que mais pegava no meu pé. Pô, mas hoje eu sou grato demais por ele. Sabe? E tipo assim, eu acho que eu vou esquecer de diversos professores, mas dele é quase impossível esquecer. Exatamente. Sabe? Porque aquele professor... Porque eu imagino que não gostar é, sabe, ele tá fazendo errado, deixa aí. Exatamente. Tá fazendo errado, deixa aí. Vou cruzar os braços. Eu vou dar minha aula, quem quiser quer, quem não quiser não quer e tchau. E isso pra mim seria... desastroso. É o abandono de incapaz. Isso seria um grande problema, sabe? Mas aquele professor que ama de fato a educação, que acredita, que luta, que briga, que busca, que leva pra secretaria, que conversa, que chama pai, que conversa. Pô, ele ama, pô, ele tá querendo o melhor. Que dá o visto, que manda você, destaca essa Isso, folha, escreva de novo, refaça. refaça. Se a gente fizer hoje, vai ser preso. Não, porque expôs, porque foi publicamente. Então, observe as relações. É doido, tem hora que eu não queria estar na pele de vocês. Então, a gente precisa realmente, assim, se manter ativo, mostrar o porquê do para quê. E lhe digo, o adolescente, o aluno, ele precisa disso e ele ama isso, porque faz parte da sua formação. E ele consegue ler as entrelinhas. Sim. Não tá pegando no meu pé porque me ama. Claro que ele vai ter as artimanhas. Tenho uma relação maravilhosa com ex-alunos, com alunos, com tudo. Sou assim apaixonada. Sou muito grata ao adolescente. O adolescente me ajudou muito. O adolescente ajudou a minha rota profissional, o estudar o adolescente, né? Fui mãe, meu filho também tem 27 anos. Fui mãe de adolescente. Então, eu amo essa relação. Eu acho o adolescente massa. Sabe, adolescente, sabe essa coisa que nada, vai dar tempo, isso é bom também. E aí a gente viu agora no retorno da pandemia, como esse adolescente voltou. Pra mim, a faixa etária mais prejudicada com a pandemia foi o adolescente. Porque ele não está preparado para ser, digamos assim, coadjuvante. Ele é protagonista, então ele foi ser coadjuvante, ele ficou lá afastadinho. Quando ele voltou, aí eu lembrei das minhas aulas de educação moral e cívica, o homem é um ser social. Que eu achava, que besteira, claro que eu sei que o meu ser... Não é besteira. Quando tirou a sociabilidade, a gente perdeu um pouco o caráter humano. E quando a gente volta, realmente foi necessário investir em práticas. Educação física, ninguém queria fazer. Não quero. E chegava em casa e mentia e dizia... Então, porque a exposição do corpo, não vou acertar. Não, todo mundo vai me ver, vai me julgar. Então, esse adolescente precisa da gente. Ele precisa se fortalecer. E ele só se fortalece na frustração. Perfeito. Que top. Teremos que ter outro podcast. Não tem pra onde correr, não, porque
Esse assunto aqui é muito bom. Eu tô aqui pensando já tanta coisa para perguntar, né, pra gente poder conversar. E eu quero agora falar sobre... Quando eu falei sobre o pai e a mãe, eles não querem errar, eles querem acertar. E eu quero entrar agora num assunto porque você tá fazendo um evento, né? E esse evento tá trazendo para cá um movimento, um momento que eu acredito que quem é pai, quem é mãe, quem é professor, precisa estar bebendo nessas fontes, como um podcast como esse para mim. Ele é bastante enriquecedor, tipo, eu ouço hoje muitos pais comprando livros de tipo de como educar. Então, quando tem essa preocupação, eu acho que a indiferença é que é ruim. É quando você está criando filho de qualquer jeito, ou quando eu sou professor de qualquer jeito. Mas quando eu estou buscando essa ajuda, buscando esse apoio, eu entendo que eu estou no caminho. Eu estou no caminho. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse grande nome que você está trazendo para a Feira de Santana. Fala um pouco da motivação tua. Eu já vi que você é apaixonada por educação, dá pra ver nas tuas palavras, os olhos brilham nisso. Mas o que fez você pensar nessa possibilidade e trazer esse tema tão importante pra gente? Dentro dessa nossa trajetória, eu já ouvi tantas histórias. Como você disse, nenhum pai ele quer errar. Sim. A sociedade cobra tanto. Existe um percentual aí de tantas pessoas que trazem tanta culpa. E a gente percebe que esse adoecimento, quando eu falo de adoecimento da escola, é porque para a escola vai convergir todas essas emoções, todos esses sentimentos. E quem está lá na ponta é o filho. Né? Família hoje é o que há de mais sagrado, independente da constituição de como seja essa família. Família hoje é sagrado. E eu acredito que todo mundo, né, sabe disso, independente de como seja a composição dessa família. Porque a gente vai ser sempre resultado. E existe uma cobrança, a sociedade ela não alisa. Você tem que estar muito bem preparado profissionalmente, emocionalmente. Existe uma falsa ideia de felicidade. A gente precisa, como se falar, que acordar cedo, se hidratar, ir para academia, cuidar. Mas, somos humanos. Sim. Então, nessa trajetória toda, eu vi muitas histórias. E por isso que eu busquei mesmo me debruçar para essa questão de resolução de conflitos. E o amor, eu não estou falando do amor romântico, não. Mas só existe um caminho mesmo. Porque quando a gente conversa com alguém, quando a gente forma, quando eu preciso que ele entenda, olha, isso que a gente está fazendo é para o melhor, não é para presentear o professor, o aluno ou o pai. Existe alguém no centro, existe uma vida e é por essa vida. E aí eu pergunto, todo mundo que é pai e mãe, ele tem um medo, morrer e deixar seu filho desamparado. Eu digo assim, eu já posso morrer. Verdade. Pronto. Então, observe. Então, isso por si só já mostra que ninguém acerta ou erra, ninguém erra porque quer ou acerta simplesmente por sorte. A gente tenta. Só que eu tenho uma sociedade, eu tenho muitas situações hoje onde a gente se adoece também. E aí dentro do contexto da educação, a educação é amor. A educação é aquilo que eu acredito que vai nos dar um legado de fortaleza. Eu preciso acreditar e confiar. Eu lembro que na época da escola, eu tinha todos os motivos para não ir para a escola, né? Como eu te falei. Eu passei por um período difícil, trabalhava na feirinha da Estação Nova. E teve um dia que todo mundo tirou uma nota ruim em ciências. E eu sempre fui um pouco CDF. Só que esse dia eu lembro como se fosse hoje. Tava faltando muita coisa lá em casa. Mas muita coisa mesmo. A gente trabalhava na feira e tal. Eu usava as roupas dos outros, a segunda junta e dá para alguém. Então eu já fui aquela que recebeu. E aí nesse dia, minha mãe chegou e pegou, lá no quintal tinha língua de vaca. Quando ela pegava aquilo ali era porque o negócio estava apertado. Como eu era adolescente, independente de qualquer coisa, eu me revoltei por dentro, porque por fora não podia. E quando eu cheguei na escola, que todo mundo agonia, prova de ciências, professora Maria José e não é caça. Eu recebi aquela prova, eu tirei 9,5, me deu uma raiva. Perguntei assim, pra que eu quero ser 9,5? Aquele pensamento bem adolescente. Eu tô com fome. Hoje eu comi um prato de folha porque não tinha comida. Eu pensando, eu vou embora. Não, queda. Eu tenho certeza, Cleus, que as pessoas que se, assim, revoltam, acho que elas pensam, a vontade que eu tive mesmo foi de sair. Eu tive uma raiva daquele papel. Sim. Só que veio a imagem dos meus pais. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou?
Não é que não tenha me dado vontade. Eu falei, como é que eu vou? Meus pais me pegaram. Meus pais, eu sou filha de uma pessoa que era moradora de rua. Eles, sem recurso nenhum, salvaram a minha vida. Caramba. Como é que eu agora vou fazer isso? Aí eu falei assim, continuei com raiva, mas eu não tive coragem. Ou seja, o amor me salvou. Sim. Você entende essa concepção Sim. de amor? Perfeito. O que eu tô trazendo? Então, pra mim, o caminho é o amor. Por isso que eu tatuei, fiz questão. É forte isso. Então, assim, eu segui. Então, hoje, Por quando... amor. Por amor. Isso é amor. Isso é amor. Pronto, segui, fiquei. Eu não queria... Nem eu sabia o que estava por vir na minha vida, mas eu não podia. Eu não tinha como. Diante do amor que eu recebi, simplesmente não posso. Então eu vou ter que segurar a onda, ficar com fome, sem fome, tirando 9, 9,5, bora. E aí quando a gente vê hoje toda essa situação, a gente percebe, o fundamento é o mesmo. Isso não tem nada a ver com condição, poder ou não poder. É amor. E o amor, ele precisa se materializar. Então o amor, ele precisa fortalecer as nossas práticas. Eu não tenho como fazer algo que seja apenas um evento, não, eu preciso acreditar. Sim. Porque a educação tem muito a ver com isso, o que você acredita. E aí pensamos, eu e minha sócia, minha parceira, Karina, que também é da educação, formadora de professores assim como eu, em trazer um nome para a Feira de Santana. E aí pensamos em Carpinejar, Fabrício Carpinejar. Poderíamos ter trazido nesse momento um outro nome, alguém mais ligado à educação do ponto de vista até didática, pedagógica. Mas nesse momento a gente quis carpinejar primeiro por uma prática nossa. Sim. Né? A gente, tanto eu quanto ela, nós somos assim, fãs incondicionais de carpinejar. Eu sou apaixonada e volta mais uma vez a minha referência de amor. Observe, hoje eu não tenho pai, não tenho mãe, eles já faleceram. Fui filha única adotiva, então hoje eu não tenho ninguém. Teoricamente, tem o meu filho e tal. Mas eu digo assim, aquele suporte meu, eu não tenho mais, mas ao mesmo tempo eu tenho. E aí foi ouvindo carpinejar sobre as questões de luto, sobre perda. Se eu soubesse, trazendo discussões que são até óbvias, mas que abordagem. Então eu me vi uma vez ouvindo algumas falas de carpinejar e eu chorava. Mas era um choro, não era de sofrimento, era de ressignificação, era de certeza, era de saudade. Sim. Porque a Ana Cláudia que está aqui é fruto daquela Ana Cláudia lá pequenininha. E como é bom a gente voltar às nossas origens, como é bom a gente entender realmente o lugar que a gente veio. E como o amor realmente foi ele que fez com que a gente chegasse até aqui. Eu não estou imune à dor. Sim. Né? Ninguém está, mas o amor me faz ser mais forte para suportar as dores que vêm. E isso eu aprendi com o Carpinejar. Então eu falei, não, eu preciso, era um desejo, um sonho, trazer isso, não só para a escola, para a população de Feira, mas é claro que eu estou pensando na escola, nas famílias. Né? Eu preciso dar amor, não é fácil. Necessidade, né? Exatamente. Então, assim, a gente pensou muito nessa abordagem. É uma fala, eu tenho conversado com muitas pessoas, ele fala do luto de um ponto de vista bem claro e muito reconfortante. A gente não pode evitar o luto, as perdas, né? E ao mesmo tempo, essa fala de luto é uma fala cheia de vida. O que tem tudo a ver com a educação. Né? A educação, ela ressignifica. Né? É a educação que faz com que a gente enxergue o mundo de uma outra forma. Por isso que eu falei, nós somos resultado sempre da educação, até da educação que a gente não teve. Então, para mim, carpinejar e educação tem tudo a ver, principalmente nesse momento, onde eu preciso fazer que, com cada vez mais clareza, que a escola, que a família, elas estão do mesmo lado, que o desafio é que as duas consigam manter equilíbrio e seu amor. Olha o frescobol que você trouxe. Sim. O que vai fazer com que essa bola esteja ali, que ela não cai? O amor. O amor. É o amor. E esse amor não é o amor romântico, é o amor da gente. Não, bora fazer desse jeito. Verdadeiro, né? O sentido da palavra mesmo, do amor. Exatamente, exatamente. Então é isso que nos move. Eu vou acreditar sempre nesse humano. Eu acredito que o que nos faz verdadeiramente humanos é justamente esse amor que permeia as nossas relações, é a superação, é o que nos qualifica. E o local mesmo de amor é a escola. Porque é onde tem o encontro de educação e família. É excelente. Eu gostaria de ler isso aqui porque é interessante, né, pra gente carpinejar vem a Feira de Santana nos lembrar que ninguém seja invisível ao seu lado. Que massa isso aqui.
Mais do que uma palestra, será um encontro de escuta, acolhimento e transformação para educadores, para famílias, tudo aquilo que a gente conversou aqui, ó. Para quem sente que o afeto é, sim, um caminho para mudar o mundo. Caraca, muito bom isso aqui. Perfeito. Vai ser no dia 12 de julho, né? 12 de julho, no local Área Hall, aqui em Feira de Santana. Transformação pelo afeto. Fabrício Carpinejar. Hoje, Ana, fala um pouco pra gente aonde é que as pessoas que estão ouvindo esse podcast, que quiserem adquirir esses ingressos, empresas, que a gente tem muitas empresas também que nos ouvem aqui, se quiserem patrocinar também, como é que faz, quais são os contatos? Agora a gente já vai para o outro lado do amor, né? O amor, mais uma vez, que supera, porque é com muita satisfação. A gente estava conversando mais cedo, eu e Karina, né, somos também empreendedoras. Sim. Porque temos a assessoria pedagógica, eu tenho a AC Baixos Educacional, ela tem a Conhecer Espaço de Formação, e observe, mulheres referências, educação e, ao mesmo tempo, empreendedorismo. É um desafio. Mulheres apaixonadas pela educação, empreendendo. Empreendendo. A gente vai ter que marcar outro podcast, não tem jeito. E fazendo aquilo que a gente acredita, né? Porque, sim, observe. Mas é porque tem que ter propósito. Para empreender tem que ter propósito. Aí eu vou ser bem sincera, eu não sabia se era mercadológico, mas a gente não sabia fazer outra coisa. Eu não posso vender aqui algo que eu não acredite. Como é que eu falaria aqui de uma outra coisa? Seria já contra um princípio básico de venda. Eu falo de vendas. Exatamente. Sou especialista em vendas. E para você vender algo, você precisa comprar. Exatamente. Então a gente, né, embarcou nesse desafio, tem sido muito bom. Vamos trazer Carpinejar para o Área no dia 12 de julho. Eu vou deixar o meu telefone, pode ser? Pode, sim. Vocês, patrocinadores, empresas, escolas, a gente está com um leque gigantesco de escolas que vão participar, né? A gente tem conversado bastante, feito realmente esse corpo a corpo, porque a gente quer levar esse amor para tudo, não é apenas vá, mas entender também, poxa, sim, proporciona, conversa com a sua equipe, tem condições especialíssimas para a escola. O que a gente quer é aquele área cheio, que a gente possa realmente falar de amor. Né? Não é o pedagógico. A gente pensou estrategicamente para o dia 12 de julho, porque é o primeiro sábado, né, depois do recesso, uma forma da gente abrir esse segundo semestre. Né? Boa. E também para a população no geral, porque uma fala é um momento, é uma experiência mesmo, é muito mais do que uma palestra, né? A gente fala muito palestra, e palestra é aquilo, ai meu Deus, que coisa chata. Não. Né? É aquilo onde você se vê representado, onde você começa a pensar. E engraçado, né? Eu sempre acompanhei Carpinejar e no dia 24 de maio, a gente foi, enquanto contratante, viver mesmo a palestra. E eu tava lá, gravando a fala dele em áudio para meu filho. Sabe, as lágrimas escorriam, eu me arrepiava. Então, isso aí a gente precisa mesmo. Né? Então, é uma vivência, é uma fala extremamente necessária, acolhedora, reconfortante, que nos empodera. Pegando um gancho nisso aí, eu queria até que você apresentasse para aquela pessoa que está nos assistindo agora que não conhece Fabrício Carpinejar. Fala um pouco de onde você o conheceu, com um pouco desse sentimento aí, porque é uma oportunidade. Aquelas pessoas, é lógico, que já conhecem, que já acompanham, vão estar lá colado, vai estar junto. E aquelas pessoas que não conhecem, para mim é muito importante que você abrir teu coração para trazer um pouco dessa história dele, dessa jornada, para que todo mundo que está assistindo aqui esse podcast possa realmente se conectar e a gente fazer uma festa muito bonita lá no Área Hall. É uma área grande, é um espaço grande. Imagina todo mundo com o mesmo propósito ali, com viver mesmo o amor. Vai ser algo realmente muito bonito. Eu conheci, né, eu já ouvia falar, Fabrício Carpinejar, já li algumas coisas. Sempre buscava no Instagram, gostava daquelas frases. Né? E aí eu tô no Instagram, tem uns 2 anos, e me deparo com um trecho de uma palestra dele. E aí eu parei. Aí foi rapidinho, foi uns 40 segundos. Eu chorei tanto. Eu fui, sabe, teletransportada pra minha adolescência. Sabe? É óbvio, Ana, isso aí muitos fazem. Mas de uma forma onde você passa a ver. Eu estava muito no automático naquele período, né? O título do livro que ele estava lançando é Se Eu Soubesse. Então, às vezes, ele traz o seguinte: tudo que eu sou hoje, observe, o dia de hoje é uma consequência do ontem. Eu não pulei, eu não saí daquela Ana Cláudia de 20 anos para Ana Cláudia agora. Então, ele faz a gente se reconectar,
E naquele momento eu precisava realmente dar uma parada, me fortalecer, lidar com os conflitos, com sala de aula, lidar com a equipe. Ser líder hoje não é fácil. Então, muitas vezes, no final do dia, eu chorava mesmo de cansaço, porque são muitas histórias, é uma carga emocional. Por isso que a gente coloca muito isso. Quem cuida de quem cuida, né? Então, quando eu assisti o trecho, né? Aí eu falei, não, eu preciso ir para o Instagram dele. E aí era como se fosse uma oração. Todos os dias eu precisava ouvir, eu precisava me abastecer. Ele é poeta, ele é escritor, ele fala sobre relações, ele tem vários livros, fala muito sobre o luto, sobre o amor. Ele fala sobre as relações de vida, mas pega o viés da dor e ressignifica. E isso faz com que a gente se torne alguém mais forte. E é isso que eu quero para a escola, isso que eu quero para o professor. Porque hoje a gente está enfraquecendo, foi aquilo que eu falei, a gente está adoecendo. Sim. Então eu preciso de doses homeopáticas de amor e esse amor ele vai fortalecer. Mas não é apenas, olhe, você é capaz, olhe o seu aluno. Não, quando a gente começa a fazer formação, a gente traz muito qualquer dinâmica. Eu não quero uma dinâmica que seja para falar da sala de aula, eu quero você. Hoje, às vezes, que o eu profissional vai além. Eu não consigo me desassociar que a Ana Cláudia é professora. Eu digo, não, eu quero uma novidade. Ai, meu aluno... Não, esqueça aluno, eu quero uma novidade extra sala de aula. Eu preciso que você se coloque em primeiro lugar, lá no topo da pirâmide. Eu preciso fazer com que você ressignifique. E aí, Carpinejar, ele se transformou em uma oração diária. E aí eu fui cada vez mais, sabe, me apaixonando, ouvir Carpinejar, falar sobre relações, sobre encontro, sobre desencontros, o que é amor, o que é relação, não fique do lado de quem não faz você evoluir, tantas coisas óbvias, sim, mas que a gente precisa realmente ouvir e que eu tenho certeza que família, professor, pessoas que trabalham no geral, a gente precisa dessa dose mesmo de amor e de fortalecimento. E no dia 12 de julho, no ar, aí o meu telefone, 759-9298-7476. Então, patrocinadores, escolas, empresas, né, que queiram levar, a gente tem condições especialíssimas, né, para grupos. E, além disso, tem o link da compra dos ingressos no Instagram, acebastos.educacional. E no Conhecer Espaço de Formação, que também é o Instagram de Karina, que é minha parceira nessa empreitada. E eu tenho certeza que vai ser uma noite incrível. Excelente. É bom deixar esses arroba, os telefones também. Eu vou estar colocando no link de descrição desse vídeo, porque se você não pegou, não tem problema. No link de descrição aí vai estar o arroba de Ana e de Karine, para que vocês possam, independente também, seguir também, sim, já curtir, porque sempre tem um conteúdo lá bastante rico que vale muito a pena tá seguindo aí. E você de Feira de Santana e região, né? Porque tem muitas escolas também, sei lá, Serrinha, Santo Estevão, tantos lugares aqui. Uma oportunidade maravilhosa, né? Aqui em Feira de Santana, ter o Fabrício Carpinejar, que é um cara hoje reconhecido nacionalmente. Uhum. Tá sempre... Ele inclusive tem um podcast dele com Joel J, que é maravilhoso. Tipo, Joel chora, pô, no episódio. Uhum. Então, é bastante rico. E vocês já sabem da minha relação. Hoje eu sou sócio de Joel. E eu conheci, na verdade, o Fabrício Carpinejar a partir daquele podcast. Ó, quanto um podcast como um espaço como esse é importante. Talvez você não conhecia a Ana também. A partir de hoje você já começa a conhecer. Segue lá no Instagram, já começa a beber também nesse conteúdo aí. E com certeza a gente vai trazer a Ana aqui novamente, porque a gente tem muita pauta, Ana, em comum. A gente tem muita coisa aqui pra gente poder estar trocando. E o objetivo do podcast Visão Empreendedora toda segunda-feira trazer um conteúdo, sabe? Um conteúdo de valor, um conteúdo de relevância, a falar de empreendedorismo, falar mais, né, dessa sociedade sua e de Karine, que vocês estão empreendendo nessa área de eventos, mas também falar de família, falar de educação. Eu defendo dentro do meu processo, eu trabalho muito com empresários, mas minha frase é: nenhum sucesso empresarial compensa um fracasso familiar. Então não existe empresário, você ter sucesso no CNPJ e um fracasso no CPF, de que adiantou? Isso. De que adianta, né? Isso já tem 2000 anos, né? De que adianta o homem ganhar o mundo se vier a perder a sua vida? Então não tem sentido. E o nosso desafio é sempre trazer conteúdo aqui
que é o que eu trago dentro das minhas mentorias, dentro das minhas palestras também, que é ajudando o empresário a aumentar a venda sim, a melhorar lucro sim, mas cara, cuida da tua esposa, cuida da tua saúde, cuida dos teus filhos, cuida da tua vida, porque na verdade o que tem mais valor é isso, né? E finalizando aqui esse episódio, eu quero te agradecer, tá? E eu queria te dar um espaço que você entendesse que você vai trazer a tua mensagem agora para o planeta, sabe? É como se a gente fosse conversar agora em todas as redes sociais, em todas as línguas, em todos os países. Eu queria que você deixasse qual é a mensagem de Ana Cláudia para o mundo, né? Para que as pessoas que vão acessar entendam que os 8 bilhões vão poder ouvir ou ler essa mensagem. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e mandasse a tua mensagem. Da mesma forma que eu trago tatuado em mim, que o amor me formou, e esse amor se resume à minha família, porque eu sou derivado, sou sujeito, o sujeito que derivou deles, sou substantivo também derivado, tem um primitivo. Nós sempre seremos resultado. E que a gente possa escolher o amor para ser primitivo, e que a gente seja derivado desse amor. Algo que parece clichê, tudo passa muito rápido. As coisas extremamente importantes da vida de qualquer pessoa, elas começam a tomar forma muitas vezes só lá no final da vida. E aí a gente volta e diz, ai meu Deus, se eu soubesse. Foi justamente esse título, se eu soubesse, de Carpinejar, que me fez acordar para o óbvio. E olhe que eu já lido com isso há tanto tempo. Então a minha mensagem é que a educação, que a formação seja sempre sinônimo de amor. Estou batendo na tecla da educação porque educação é caminho, educação é vida, educação com propósito. É essa educação que vai fazer com que o meu filho, o seu filho, não é apenas o tirar 10 no contexto do currículo, mas tirar 10 na vida. Não existe outro caminho que não a educação, não existe outro caminho que não a família. Cuidemos das nossas famílias. É o lugar que a gente sempre vai ter para onde voltar. Eu tenho minha família para voltar. Depois desse pai e dessa mãe, eu não sou sozinha. Eu não os tenho mais, mas ao mesmo tempo eu tenho. E isso é algo que é tudo para mim. Eu posso ter qualquer dificuldade, eu posso ter qualquer medo, mas nenhum medo, nenhuma dificuldade vai ser maior do que esse amor que me formou. Então que a gente busque sempre o amor. E no dia 12 teremos uma noite linda de amor. E é de amor que a gente precisa. Caramba, não tem mais nada para eu falar depois dessa linda mensagem aí. Podcast super especial. Falamos de amor, falamos de educação, falamos de família, falamos de afeto, falamos de vida. Parabéns para você que chegou até aqui. Compartilha esse episódio, não fica só para você não. Compartilha com aquele amigo, com aquele pai, com aquela mãe, com aquele jovem, com professores. Compartilha com o máximo de pessoas. Ajuda a gente a divulgar também. Fabrício Carpinejar, aqui em Feira de Santana, no próximo dia 12 de julho. Vai lá nas redes sociais de Ana, de Karine, pega, eu também vou repostar também. Vamos fazer um movimento divulgando, né? Promovendo o que é o bem, né? Promovendo aquilo que é bom, promovendo aquilo que vai agregar de fato para as famílias, para as escolas, para a educação, para os nossos jovens de um modo geral. Esse episódio teve o oferecimento da LS Joias, você já sabe, LS Joias são emoções que permanecem e nós estamos aqui toda segunda-feira trazendo um conteúdo. A LS Joias é uma parceira, inclusive eu quero recomendar você que ainda não segue, vai lá no Instagram, @LSJoias, tem sempre lá novidades, conteúdos, produtos bonitos também, que é sempre para te ajudar, uma opção de presentes. E lembrando que na próxima segunda-feira tem um novo episódio e eu aguardo você no YouTube, no Spotify e no Instagram. Toda segunda-feira, podcast Visão Empreendedora.